Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós falarmos sobre a consciência, o tribunal interior, quero fazer pelo menos duas considerações. A primeira, como pode ser visto, estou bastante rouco, quase que esse vídeo não saía esta semana, com muita dificuldade, uma semana de bastante enfermidade, uma semana bastante difícil, mas estamos aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo. A segunda consideração, agradecendo aqui, parabenizando o pastor Sandergi, grande amigo, teólogo, né, meu professor, Sandergi Souto, PhD em Teologia Bíblica, pós-graduado, mestrado, enfim, mas uma pessoa bastante humilde, uma pessoa de coração enorme, de um coração grande, e que, por sinal, completou mais um ano de vida ainda no dia de ontem, 7 de novembro de 2025. Pastor Sandergi, meus parabéns, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua família, abençoe a missionária Solange, Deus abençoe toda a sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que do pastor Sandergi? Por que essa citação? Porque essa semana temos conversado bastante, sempre conversamos, mas essa semana essa temática me chamou muito a atenção. A consciência, o tribunal interior. Então, a verdade prática da lição 6, comentada pelo pastor Silas Queiroz, vai dizer o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Aí você pode se perguntar, peraí, como que eu posso ter uma boa consciência a partir de uma sã doutrina? Como funciona essa relação? O que é a consciência? Onde está a consciência? A consciência é o quarto elemento, uma vez que nós estamos falando de tricotomia. Nesse trimestre está se falando sobre a tricotomia, está se falando sobre o corpo, a alma e o espírito, a restauração integral do ser humano para a chegada, o condicionamento a uma estatura completa de Cristo. Então, como funciona isso? Essa questão da tricotomia é o que? É um quarto elemento, a consciência? Não, nós vamos ver, por exemplo, na introdução da lição, o autor ele diz o seguinte: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, define e julga. Tá? No finalzinho da introdução, ele diz o seguinte: a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. A consciência ela vai lá no âmago e vai analisar, vai escrutinar. Ela emitiu juízo sobre Adão, lembra? Ela emitiu juízo sobre Adão quando Adão desobedeceu. Então, no terceiro tópico da lição, a consciência é falível. Porque já direto no terceiro tópico nós poderíamos fazer como fizemos das outras vezes, que nós descrevemos aqui na minha retaguarda, atrás de mim, descrevemos a respeito do primeiro tópico, do segundo tópico e do terceiro tópico de cada lição. Né? Esse aqui, por exemplo, o primeiro tópico, antes e depois da queda, com os seus 3 pontos. O segundo tópico, o fundamento da consciência, com os seus 3 pontos. E o terceiro tópico, finalmente, a consciência é falível, com os seus 2 pontos. Nós poderíamos descrever tudo isso, mas o assunto ele é tão abrangente que não temos condições nem de comentar tudo em uma sala de aula. E até nesse vídeo aqui fica muito apertado, porque o vídeo também não pode ser muito longo, né? Mas nós procuramos falar de uma maneira simples, e você percebe que a nossa produção é uma produção bem artesanal, né? Eu aproveito esse momento aqui, é uma sala que nós temos aqui no trabalho, e temos esse quadro aqui, que é um quadro de pontuação de serviço, mas sobrou esse espaço, a gente escreve alguma coisa e grava alguma coisa. Então, como entender consciência, o tribunal interior? Sintetizando tudo, é preciso nós compreendermos que Deus, quando criou o homem, ele também criou intrínseco no homem essa chamada consciência. Né? E como que isso atua antes e depois do pecado? A consciência ela está pronta para atuar no homem antes da queda e também no homem pós-queda. Mas qual a diferença? O que muda? Muda o regimento, muda aquilo que sustenta. Por quê? Vamos ver o seguinte: antes do pecado, o homem antes do pecado, eu quero chamar a consciência de
código normativo. O autor ele usa na introdução essa palavra normativo, né? Normativo. Então, eu quero chamar a consciência de um código normativo ou um códex. Tá? Então, antes do pecado, como que era? Esse código normativo para o ser humano, como que era? O que cabia a Adão? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse código normativo para Adão tinha apenas 5 pontos. Quais os pontos? Crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. 5 pontos apenas que Adão tinha que observar. Crescer, multiplicar, dominai a terra, sujeitai e multiplicai-vos. Já falamos, enchei, né? Enchei a terra. Então, era simples. O código normativo de conduta para Adão, antes da queda, era apenas esses 5 pontos. E depois da queda, o que mudou? Mudou completamente o regimento. Ou seja, nós vamos ver lá na frente a consciência como se fosse uma biblioteca, uma grande biblioteca, um grande acervo, né? Então, o que mudou? Essa consciência ela foi agregada de outros livros que não deveriam estar ali. Seria mais ou menos isto. Então, o que mudou depois da queda? Mudou o regimento. Por quê? Porque depois da queda ficou o seguinte. Depois da queda, o código normativo para o ser humano passou a ser o seguinte. Gênesis capítulo 3, versículo 16 até o 19. Primeiro para a mulher. Com dores terás filho. Esse é o primeiro. Segundo para a mulher. O teu desejo será para o teu marido. Terceiro para a mulher. Ele te dominará. Então, e agora para o homem. Ele vem falando para o homem. A terra se tornará maldita por causa de ti. Então, segundo, comerás com dor, com sofrimento todos os dias da tua vida. Tá? Depois, a terra vai lhe dar espinhos e cardos. E quarto, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quinto, e o mais duro deles, como tu és pó, ao pó retornarás, porque do pó foste tirado. Então, esse código normativo ele foi agregado de coisas que não deveriam estar ali. Agora o homem ele tem que lidar com esta situação pós-pecado. Esse código normativo chamado consciência nos mostra o resultado e as consequências quando nós infringimos uma lei qualquer, né, ou qualquer regimento que determina o comportamento e a conduta humana para esta existência. Então, nós automaticamente temos o conhecimento daquilo que vai acontecer. Lembra de Caim? Caim, quando Deus fala com ele, Deus diz assim, Caim, cuidado, por que você está assim? Cuidado, guarda-te de fazer isso aí, porque o mal já está na tua porta. Então, se guarda de fazer isso aí. Tá? Então, Deus estava direcionando para ele a consciência. Cuidado, vai buscar na consciência. Você sabe qual é o resultado se você continuar desse jeito. Né? Se você continuar nessa vida, se você continuar com esse pensamento de morte, esse pensamento de assassino, né? de assassinato, você sabe qual é o fim que vai ter isso aí. Então, cuidado. Só que Adão, ou Caim, melhor dizendo, não observou isso aí. Né? Conceito geral para a consciência. Né? O que é a consciência? Consciência é a capacidade de ter a percepção do próprio estado mental, físico e emocional. Ou seja, eu tenho a percepção ou a ciência da minha própria existência, de tudo que acontece à minha volta e da ciência de dentro de mim mesmo. Eu, por exemplo, nesse momento estou falando com você, eu tenho a ciência de que eu estou aqui, apesar de toda a dificuldade, por exemplo, da enfermidade desta semana, né? Eu tenho a ciência daquilo que aconteceu dentro de mim, tenho a ciência de que estou usando as faculdades pertinentes ao corpo, né? Para poder me comunicar com você, né? E tenho a ciência de tudo que está à minha volta, daquilo que está acontecendo, estou antenado, estou ouvindo, estou atento. Compreende? Então, isto é ter consciência. Ter consciência é isso. Etimologicamente, a consciência, a palavra consciência, ela vem do latim.
conscientia, e isso significa conhecimento partilhado, ou seja, reflete a ideia de um conhecimento que pode ser comum a mais de uma pessoa, pode ser compartilhado com uma outra pessoa, ou ainda a autoconsciência. O que quer dizer isso? O conhecimento de si mesmo. Ok? É importante lembrar que essa matéria chamada consciência, ela é muito trabalhada pelas ciências, pelas disciplinas de ciências humanas, como, por exemplo, filosofia, psicologia, sociologia, até biologia, a neurociência. Ela é muito trabalhada, muito, porque importa muito entender essa razão humana. Porém, você vai perceber que só há uma maneira de você entender e chegar até a consciência. A psicologia não chega, a sociologia não chega, a filosofia não chega. Você vai ver, né? Quando nós falamos em consciência, no estudo da tricotomia, como nós dissemos lá no começo, né, tricotomia, né, pode passar uma ideia de que, poxa, é um quarto elemento, como nós falamos lá no começo. Não, a consciência não é um quarto elemento. Então, o que é a consciência? Como nós já falamos, já temos algumas dicas aqui, né? O que é a consciência? Onde ela está? Onde ela reside? Onde ela mora? Onde é a casa da consciência? Né? Então, pode passar essa impressão de um quarto elemento, mas não é isso. Resumidamente, consciência é um acervo com infinitos manuais, compêndios e códigos, vamos tratar assim, de Deus para o ser humano, que normatiza o comportamento do homem. Tá? A consciência, ela não está assim solta. Deus não criou nada solto, Deus não criou nada de qualquer jeito, Deus não criou ao léu. Não, a consciência não está solta. E você vai perceber na citação, na referência bíblica que nós vamos dar agora, né, que você vai conseguir entender. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas a consciência, ela está lá. Né? Ela não foi criada solta, não foi criada léu, como Deus não cria nada assim por acaso, de qualquer jeito, não. Né? A consciência, onde ela está? A consciência, ela faz a ponte entre o espírito e a alma do homem. Né? Você está vendo essa figura aqui atrás de mim? Então nós somos seres tricotômicos, né? Nós somos uma alma que tem um corpo, uma alma que tem um espírito. Então tem uma parte material, a alma usa essa parte material e as faculdades pertinentes a esta parte material para se comunicar com a matéria, como nós já sabemos e estudamos em lições anteriores. Mas a alma também usa o espírito para se comunicar com Deus. Então nós temos uma parte material e duas partes que são invisíveis. Nós temos aqui 3 dimensões. Nós temos a dimensão matéria, a dimensão material, nós temos uma dimensão invisível, que é a alma, e nós temos uma dimensão espiritual, que é o espírito. Tá? Então, aonde mora a consciência? Onde está a consciência? É um quarto elemento? Não. A consciência, no relato do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão, olha aí, presta bem atenção, até a divisão da alma e do espírito. Então nós temos aqui a alma e o espírito. Então a espada, a palavra da verdade, que é a única que pode chegar lá e entender todo o processo, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vem até aqui, ó. Ela vem até aqui. Ou seja, a divisão da alma e do espírito, a consciência. Ela vem em busca da consciência. A palavra da verdade, né? Ela vem em busca da consciência. E o escritor ainda acrescenta, ela vem para discernir
os pensamentos, ela vem para tentar entender essa biblioteca, o que está acontecendo com essa biblioteca. Os parâmetros continuam os mesmos, ela está sendo agregada de bons livros, fazendo essa analogia, né? Ela está sendo agregada de bons livros, livros de terror, livros de medo ou livros de paz, livros que transmitem boas sensações, entende? Então, como isso é possível? Então, só a palavra que vai lá. A psicologia não vai, a filosofia não vai, a sociologia não vai, a neurociência não chega lá, não, pelo contrário, só a palavra tem esse poder para ir até a divisão da alma e do espírito. E o escritor ainda acrescenta até as juntas e medulas. Juntas, ele faz essa metáfora, porque junta fala de unidade e medula. A medula óssea é aquela fonte da vida. A medula óssea, ou comumente chamada tutano, né? É onde se produz as células sanguíneas, né? A hematoieses, né? Onde se produz ali as células hematopoieses, né? O nome é hematopoieses. Vai produzir ali também os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos transmitindo oxigênio, levando oxigênio para todo o corpo. Vai produzir também os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo. No meu caso, uma semana de dificuldade, de enfermidade, pode apontar para imunidade baixa ou baixos glóbulos brancos, né? E vai produzir também as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, né? Então a medula, ela é responsável, ela é a fonte, a origem de tudo isso, é a fonte de toda essa existência, de toda essa vida. Então o autor está dizendo que a palavra da verdade, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela vem até aqui e até as juntas e medulas. Para quê? Para encontrar essa consciência e fazer essa parametrização, né? Essa análise, esse estudo, esse comparativo, como que está esta consciência, ok? O autor também citou alguns códigos normativos lá da antiguidade, da Mesopotâmia, né? Do berço da civilização, da origem da civilização. Ele citou o código de Ur-Namur, ele citou o código de Lipt-Istar e o código de Hammurabi, né? Que é o mais conhecido. O código de Ur-Namur é um código criado por volta do ano 2100 a.C. pelo rei Ur-Namur da terceira dinastia de Ur. E esse código, ele tratava de preceitos, leis que delineavam punição para crimes cometidos. E tinha também o princípio da proporcionalidade. Veja, lá naquele começo já tinha isso, né? O princípio da proporcionalidade, ou seja, um crime mais alto, uma punição mais alta. Um crime não tão alto, uma punição também não tão alta. Então era proporcional, a punição proporcional ao crime. Isso já a 2100 a.C., no código de Ur-Namur. O código de Lipt-Istar, criado pelo rei também Lipt-Istar da primeira dinastia, e sim, então ele também tinha as mesmas leis e preceitos que delineavam punições para crimes. Foi escrito em sumério. E o código mais conhecido, que é o código de Hammurabi, criado pelo rei Hammurabi por volta do ano 1754 a.C., e é um dos códigos mais famosos. Ele tem 282 preceitos e, a semelhança dos dois anteriores, também estabelece punições para crimes e diversos delitos. Mas também nós temos outros códigos. Agora, da frente para trás, vamos lá. Nós temos outros códigos, só para você ter uma ideia de como era a mente, como era a consciência destas pessoas que nós vamos citar. O código de Sete. Sete, filho de Adão. Gênesis capítulo 4, versículo 26, vai dizer que também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. O que eu entendo com isso? Um código normativo de conduta era o que regia naquele momento as pessoas, né, a partir de Sete, né, e o seu filho, né, um código normativo de conduta voltada para Deus. Ou seja, agora eu vou agregar coisas boas a essa biblioteca, né, a esse
compêndio, né? Eu vou agregar coisas boas, né? Eu vou buscar a Deus, né? Nós temos também, ainda da frente para trás, o código normativo de Caim. Entenda como funcionava a mente de Caim. Gênesis 4:17 vai dizer o seguinte: conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele, Caim, edificou uma cidade, chamou-a pelo nome do seu filho, Enoque. Então, qual era o código de ética que normatizava as ações de Caim na época? Não, eu quero crescer, crescer, ter, comprar, possuir, dominar. Então, era um código de ética, de conduta completamente materialista, que não visava a Deus, mas visava possessão, posse, domínio, né? Estender os domínios, né? Era isso que pensava Caim, né? O código de ética de Deus agora, Gênesis capítulo 2, versículo 16, disse Deus a Adão: podereis comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, pois quando assim fizeres, certamente morrerás. Um código de ética, presta bem atenção agora, não normativo, mas descritivo, pessoal, direto, um código de ética descritivo que fazia um apelo para a conduta moral de Adão. No dia que comerdes dela morrerás. E o código de ética para Adão é aquilo que nós já falamos lá no começo. O que ele tinha que fazer? Apenas crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Esse era o código de ética de Adão. Essa disciplina, essa matéria, consciência, ela é muito importante, muito abrangente. Tanto como nós já falamos que as ciências humanas debulham e se debruçam em cima dessa matéria, e elas têm um limite, elas não podem chegar. É preciso colocar o seguinte: para tomar conta de uma cidade, eu tenho os departamentos de segurança, a polícia civil, a polícia militar, enfim. Para presidir um estado, eu tenho um governador, né? Para legislar sobre determinada lei, eu tenho um juiz. Mas para cuidar da parte espiritual, tem a igreja e os seus representantes. E mais ainda, para chegar aonde o homem busca entender e provar por métodos científicos, e o que não vai acontecer nunca, para chegar lá, somente a palavra da verdade. Ninguém chega, a neurociência não chega até a divisão da alma e do espírito, chamada consciência. A psicologia não chega, a sociologia também não chega, a filosofia também não chega à divisão da alma e do espírito, chamada consciência. Quem trata exatamente disso aqui, somente a palavra da verdade. E isso aborrece a muitos, porque eles querem excluir Deus e provar tudo pelos métodos científicos, o que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. A palavra de Deus, a palavra da verdade, é a única que esmiuça esta área. Você entendeu? Então, a consciência, onde ela está? A consciência, ela está fazendo essa ponte, ela não está solta dentro do homem, ela está fazendo essa ponte, a ligação entre o espírito e a alma. O que é a consciência? A consciência é a capacidade que eu tenho da minha própria existência e daquilo que existe, daquilo que está acontecendo dentro de mim e daquilo que está acontecendo no meu entorno, né? Eu tenho essa percepção física, emocional e moral. Ok? Então, que Deus abençoe. A conclusão da nossa lição, ela vai dizer o seguinte: a conclusão da lição: devemos manter nossa consciência sempre pura, ou seja, comparando como se fosse uma grande biblioteca, como nós falamos, com bons livros, renovada e iluminada por meio de contínuo estudo
da Bíblia. Percebeu? Como a maneira como você busca a Deus, como a sua alma busca a Deus através do espírito humano que tem contato com Deus direto, então você vai alimentando essa consciência de coisas boas. Agora, quando você busca só as coisas da carne, festas, baladas, bebidas, cervejadas e tanta miséria que tem no mundo, tanta porcaria, você só alimenta a sua consciência de coisa ruim. Entendeu? Então, tá passando por dificuldade? Muda essa rota, muda esse contexto. Começa a buscar a Deus e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.